Esse index 2 não vai ser uma página bootstrap. Eu vou pegar aqui apenas os elementos básicos aqui, mas não vamos usar o bootstrap em si. Eu vou pegar apenas esse início aqui. E aqui vamos fechar o head. Vamos fechar o /html. Vamos criar um body, /body. Muito bem. Aqui não vamos tirar, para ser justo, já que não estamos usando o Bootstrap, apenas mostrando as classes do CSS. E aqui eu vou criar um elemento, uma lista não ordenada. Item 1, /ali, item 2, 3 e 4. Bom, eu vou salvar esse aqui e vamos ver o que é esse index2.html. Aqui, uma lista não ordenada por padrão é mostrada dessa forma, uma simples lista de itens. Inclusive, observem, que ela permite itens dentro de itens. É por isso que essa construção, a lista não ordenada, é usada, por exemplo, para construir menus. Não é obrigatório, você pode construir menus usando outras estruturas do HTML, porque o HTML, na verdade, define apenas a semântica. A aparência do menu em si é definido pelo CSS, a interatividade vai ser definida ou pelo CSS ou pelo JavaScript. Mas, como o L, a lista não ordenada, nos permite criar itens sobre itens, ela nos permite usar uma estruturação que depois eu digo, não, isso aqui, esse item 1 vai ser um menu, um item de menu, item 2, item 3, item 1.1, item 2.1.2 são subitens desse menu. Essa é uma forma que nós podemos usar para construir menus, por exemplo. Mas o que eu quero usar aqui também é o seguinte. Nós vimos que nós temos, por exemplo, o ID. ID igual a item, por exemplo. E nós podemos ter num arquivo separado, mas para este exemplo rápido, vamos usar aqui. Nós podemos ter, por exemplo, que li hashtag item tem, por exemplo, color, red. Este item e todos abaixo dele estão vermelhos. Por quê? Por que eles estão vermelhos? Porque todos li com o ID item estão com a cor vermelha. Eu posso ter apenas a redefinição do li com a cor vermelha. Se eu fizer isso, todos ficam vermelhos. Mas isso significa que todos os meus itens li de qualquer lugar dessa página, ou de qualquer lugar que inclua eventualmente um arquivo CSS que eu esteja definindo, vão ser vermelhos. E talvez eu queira que isso seja apenas em determinados elementos. Por exemplo, apenas eu quero que o meu menu, em vez de ser exibido dessa forma, seja exibido no formato de um menu, com itens, etc, etc. Então, como eu faço? Bom, o ID foi definido como um identificador. Ele deve ser usado em apenas um item. Mas eu posso ter uma outra classe. Por exemplo, mas eu posso ter uma outra definição além do ID. Eu posso ter o class. Class, por exemplo, vamos dizer que isso aqui seja vermelho. E eu não uso com o hashtag, eu uso com ponto. Li.vermelho significa todos os li da classe vermelho. Só que com o seguinte detalhe. Eu posso ter, por exemplo, li
class igual azul. E eu posso ter aqui li.azul color, blue. E aqui ele está vermelho, esse está azul. Por que este está vermelho? Nós vamos ver isso também, mas ele faz parte daquele elemento. Todos os elementos, ele está dentro daquele outro ali e não tem nada que defina com uma outra cor. Só que o class, diferente do ID, você pode colocar em vários elementos. É a classe daquele item. Então, eu tenho, por exemplo, esses podem ser azuis e esses podem ser vermelhos. Então, eu estou dizendo, todos os elementos da classe vermelho são color red. Todos os elementos da classe azul são color blue. E aí, tu tem esses em vermelho e esses em azul. Mas eu posso ter outros elementos do CSS. Por exemplo, existe um outro elemento que é o font weight. Color red. Vamos ver. Font weight, bold. E o que aconteceu aqui? Observa, todos estão em negrito. Por que todos estão em negrito? Inclusive esses, porque eles herdaram a propriedade, porque eles fazem parte desse item 1 aqui. Só que, observe o seguinte, talvez eu queira ter isso em separado, talvez eu queira que negrito, as classes negrito, sejam com font weight bold. E aí eu posso ter o seguinte, esse é da classe vermelho, esses são da classe azul, esse é da classe vermelho, esse é classe vermelho, esse é a classe vermelho e da classe negrito. Observa, esse é vermelho e negrito.